Boa noite, gente rica. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Nós vamos conversar sobre como lidar com perdas. A gente conversou semana passada sobre o poder da decisão. Seja bem-vindo, Dani. Vamos esperar o pessoal entrando. Vou dar 5 minutinhos. Já chega, já toca no aviãozinho, vai chamando todo mundo para entrar aqui na live, que a live de hoje tá muito boa, gente. Nós vamos conversar sobre como lidar com perdas. Como eu disse semana passada, nós conversamos sobre o poder da decisão. E toda decisão que nós tomamos, automaticamente nós estaremos fazendo. Quando nós escolhemos algo, nós vamos ter que lidar com algumas perdas. Então, vamos chamando todo mundo. Vou dar 5 minutinhos para o pessoal entrando. Seja bem-vinda, Pati. Hoje nós vamos falar sobre perdas. Já chega, vai tocando no aviãozinho, chamando todo mundo, gente. Boa noite, Lu. Seja muito bem-vinda. Daí, mais 2 minutinhos para o pessoal entrando. A live de hoje está muito boa. A gente vai conversar primeiro, né, sobre, como eu falei, toda decisão implica em perdas. Nós vamos conversar sobre como lidar, o que eu faço com alguém que está passando por um processo de perda. O que eu vou falar para essa pessoa, o que eu não devo falar. E como eu vou processar as minhas perdas. Nós vamos conversar aqui, vamos falar sobre as fases do luto. Hoje a live tá bem boa. Ainda mais um minutinho. Boa noite, Cida. Boa noite, Rosângela. Sejam muito bem-vindas. Vou dar só mais um minutinho para o pessoal entrando. Pra gente começar. Bom, vou começar, já demos aí 4 minutinhos, tá ótimo. Gente, como eu falei, semana passada, nós conversamos sobre o poder da decisão. Falamos aqui com Salatiel sobre a história de Ana. E toda decisão, Augusto Cury traz no livro dele, Gestão das Emoções, como nós devemos aprender a lidar com as perdas. Porque qualquer decisão que nós tomemos, nós vamos ter que lidar com alguma perda. A gente falou como Ana fez um voto a Deus e decidiu ter um filho. E decidiu ser feliz. E isso fez com que ela alcançasse realmente ter a graça de ser mãe. Mas ao mesmo tempo ela teve que lidar com a perda da infância do filho, porque ela entregou Samuel no templo. A gente falou sobre isso aqui semana passada, mas essa parte da perspectiva eu deixei, né? A gente vai falar hoje sobre como ela teve que lidar com o fato de que ela ia perder a infância do filho dela. Ela ia ter alguns encontros, mas não ia ser a mesma coisa. E, como eu falei, toda escolha que nós fizermos, nós vamos ter que lidar com alguma coisa, porque quando nós escolhemos algo, nós deixamos de escolher também outras coisas. E aí, antes de entrar propriamente no assunto de como lidar com as perdas, é importante a gente fazer essa reflexão todas as vezes que nós vamos tomar alguma decisão importante na nossa vida, todas as vezes que nós vamos decidir algo, é nós colocarmos na balança quais são os prós, quais são os contra, porque eu vou estar escolhendo algo e eu tenho que estar consciente daquilo que eu escolho, porque automaticamente eu estou deixando de escolher as outras opções.
E é colocar... O que vai me doer mais? Eu sempre gosto de imaginar os piores cenários. Se na pior das hipóteses, né? Isso não der certo e etc. Qual vai ser a minha maior dor? Eu estava conversando com uma amiga esses dias, né? Ela estava para tomar uma decisão importante. Eu falei: o que vai te doer mais? É tomar essa decisão? É decidir dar um fim a esse ciclo? Ou é permanecer? Porque tudo vai ter um preço. Como a gente falou aqui semana passada, tudo vai ter um preço. Então, a escolha que eu decidi vai requerer de mim, né, a perda das outras opções. E eu tenho que estar consciente disso, porque só o fato de eu ter essa consciência, isso já vai aliviar, né, o meu processo, sabendo que eu decidi isso, eu estou consciente que eu quero isso, e eu estou disposta realmente a abrir mão das outras opções. E aí, como, né, dando agora a sequência, como eu falei, a gente vai falar sobre as fases do luto. A psiquiatra Elizabeth, deixa eu lembrar o nome dela, Kubler-Ross, ela identificou que os pacientes dela todos passavam por 5 fases durante o processo de luto, na realidade, de doenças terminais. Ela identificou isso. E essas fases, elas se aplicam para qualquer tipo de processo que a gente vai viver em termos de perda. Como a gente falou aqui, não é só um ente querido, não é só a saúde, no caso de pessoas que têm um diagnóstico de doença terminal. Mas todas as vezes que eu perder um emprego, perder um relacionamento, tiver que passar por uma mudança muito brusca, a gente vai passar por essas fases que são naturais. São 5 fases, não necessariamente a pessoa vai passar por todas elas, e não necessariamente é nessa ordem, porque isso eu vou falar aqui durante toda a live. Cada pessoa tem o seu processo. Gente, boa noite para quem tá chegando, Lúcia, Jaque, Elaine. Então, como eu tava falando, Rafa, que chegou aqui também, não falei oi pra Rafa. É um processo natural. E quanto mais nós identificarmos, mais vai ser... Claro, você não vai doer menos. Mas eu acho que no sentido... O objetivo de trazer a live, de trazer esse conhecimento aqui, é para você saber que não é uma coisa específica sua. É para você saber que não é você sozinho que tá passando por isso, você não tá surtando, que... É um processo natural e para você identificar nas outras pessoas também e saber lidar com isso. Que nós vamos conversar, como eu falei, a gente vai agora entrar nas 5 fases do luto. Como lidar? Estou convivendo com alguém que está passando por esse processo, estou identificando o que eu vou fazer. Como eu devo agir em relação a essa pessoa? E como eu vou agir em relação às minhas perdas? Então, essa vai ser aqui a nossa sequência. E aí, voltando para as fases do luto. 5 fases. A primeira fase que a psiquiatra identificou foi a negação. É aquele momento que você se rejeita a olhar para aquilo. Você fala, mas isso não é possível, não é possível que isso está acontecendo comigo, quando a ficha ainda não caiu. Você se nega a olhar para aquilo. Então, você perdeu um ente querido, você perdeu um emprego, algo brusco aconteceu na sua vida e você se nega a olhar para aquilo porque é doloroso demais. Então, a ficha ela não cai, é muito absurdo. Eu me nego a acreditar que aquilo está acontecendo comigo. Eu me nego a acreditar que isso pode ser verdade. A segunda fase é a fase da raiva. É aquele momento que a ficha cai, mas você vai ficar assim, mas por que comigo? E o Gabriel entrou aqui, certeza que ele entrou no estudo pós-colonial, mas já tá aqui dizendo que vi mais rápido que o japonês da Federal indo prender o Lula. Ah, figura. Então, a segunda fase é a fase da raiva. Aquele momento que a ficha cai, você fala, mas por que comigo? E você vai ficar com raiva de você vai ficar com raiva de Deus, você vai ficar com raiva das pessoas, porque é doloroso demais. E isso vai te despertar uma ira, uma frustração. Terceira fase. A terceira fase é a fase da barganha, da negociação.
E nessa fase, a pessoa vai querer fazer promessas. E quando a gente fala de relacionamento, vou fazer mil e uma promessas que eu não vou ser mais essa pessoa, e etc. Porque como a gente tá falando, né, essas fases do luto não é só para quem perdeu um ente querido, não é só para quem tá durante um processo de doença terminal, é para qualquer tipo de mudança brusca. Então, eu tô sentindo, eu quero negociar aqui com Deus, eu quero negociar com as pessoas, e eu fico me culpando, né? E se eu tivesse feito diferente? O que que daria para fazer diferente? O que eu poderia? Você fica ali naquele processo tentando negociar essa dor. O quarto processo, quarta fase é a depressão. Então é aquele momento que a ficha cai e você realmente se dá conta que aquela mudança vai ser pro resto da sua vida. Que você vai ter que lidar com ela e que não tem como voltar atrás. A sua vida realmente mudou completamente. E aí vem essa tristeza, esse peso. E a quinta fase do luto, que é a aceitação, é quando eu realmente enxergo, olho para aquilo, vejo que vai fazer parte da minha vida e eu aceito. E essa fase não quer dizer que tá tudo bem, não quer dizer que vai deixar de doer. Quer dizer que eu aceitei que isso vai fazer parte da minha vida de agora em diante. Como eu falei novamente, não necessariamente as pessoas vão passar por essas 5 fases, porque cada pessoa vai ter o seu processo, cada pessoa vai ter o seu caminho do luto. Tem gente que passa por uma fase só, tem gente que passa por duas, tem gente, não necessariamente nessa sequência. O objetivo aqui é para você conseguir identificar, tem gente que sente mais de uma coisa ao mesmo tempo, é você identificar, se conhecer. Saber que tudo isso que você está sentindo, esse mix, faz parte do seu processo de luto, do seu processo de processar a dor. O processo de processar a dor é ótimo, mas enfim. Esse caminho de você se conhecer e se perceber. E saber que não é você sozinho que sente isso, tá? Então, e aí, quando a gente olha, né, por esses 5 processos da negação, da raiva, da barganha, da depressão e da aceitação, o que eu quero, e eu quero falar muito isso aqui na live hoje, é quando você olhar para alguém nesses processos, não tente interferir, porque cada pessoa vai ter o seu tempo, né? Em teoria, as pessoas passam por todo esse processo, algumas teorias falam que é 1 ano, mas cada pessoa vai ter o seu tempo. E essa é a primeira coisa que eu quero falar. Quando você ver alguém que está passando por uma perda brusca, que está no processo de luto, não queira arrancar essa pessoa. Não queira fazer ela pular de fase. Não queira interferir no tempo dela. Porque cada pessoa vai ter um tempo. Então, às vezes a pessoa vai parar em uma fase. Tem gente que para na fase da depressão, tem gente que para na fase da raiva e não vai evoluir dali nunca. Eu tive contato com uma colega há pouco tempo que perdeu uma pessoa próxima de forma bem brusca e ela tava com muita raiva. Ela tava com muita raiva, com raiva de Deus. Se Deus existisse e cadê Deus nesse momento que não salvou e tal? E não fale nada pra essa pessoa. Às vezes a pessoa tá na fase da raiva, ela vai dizer absurdos porque é a dor dela que tá gritando ali. Então não queira tecer um sermão, defender Deus ou coisas do tipo. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo, enquanto terapeuta, é que cada pessoa tem o seu tempo. E que a gente tem que respeitar o tempo do outro. Não adianta você querer arrancar a pessoa do luto, não adianta você querer fazer essa pessoa mudar de vida, seguir em frente. Eu assisti um vídeo, um TED de uma mulher, a Nora americana, gente. E ela teve uma série de abortos, depois perdeu o pai, depois perdeu o marido. E ela acabou criando um grupo de apoio para pessoas que passam, né, pelo luto, e ela falando que a pior frase que tanto ela quanto as outras pessoas detestavam ouvir é falar assim: deixa para trás. Deixa pra trás. Gente, você não sabe o que aquela pessoa tá sentindo. O seu olhar de fora não é o do outro. Respeita o tempo da pessoa. Cada pessoa vai processar a dor de um tempo. Cada pessoa vai processar a dor em um momento. E às vezes você quer defender Deus, quer tecer um sermão, dizer pra pessoa que ela não pode ser mal agradecida. Você quer vomitar suas verdades em cima do outro.
e você não respeita a dor do outro. Uma coisa que eu tenho a plena certeza é que Deus, melhor do que ninguém, ele tem esse olhar de compaixão pra gente. Se nós somos seres humanos, conseguimos ter um olhar de compaixão quando vemos alguém sofrendo, imagina Deus. Você acha que mesmo que Deus ele tá vendo que não é a pessoa que tá ali gritando e falando mal dele, xingando, etc. É a dor dela. Cada pessoa vai ter o seu tempo. Então, se você vê alguém passando pelo processo de luto, não queira dar respostas prontas, não queira arrancar essa pessoa do processo. Se ela tá te pedindo ajuda, ajude-a, respeitando o tempo dela. Porque ninguém arranca ninguém. Não, isso não existe, não funciona, tá? Outra coisa, que dentro desse processo também, deixe claro pro outro que você tá ali. Você não precisa ter resposta pronta, você não vai precisar explicar por que ela tá passando por aquilo. Uma coisa que eu detesto, gente, quando eu vejo gente em velório, fulano, mas foi a vontade de Deus. Você acha mesmo que ouvir isso vai aliviar a dor da pessoa? Tem gente que fala tanto absurdo quando vê o outro sofrendo. Gente, a pessoa tá ali tentando lidar com o conflito dela, tentando lidar com toda aquela dor, e aí vem gente falar assim, mas foi a vontade de Deus, podia ser pior, ficar tentando conjecturar o que podia ser diferente, se fizesse isso, se fizesse aquilo. Eu já vi tanto absurdo. Nos últimos 2 anos eu tive a experiência de estar bem próximo à morte de 2 entes queridos e acompanhar assim, os últimos dias e tudo. E eu fico abismada com a capacidade que algumas pessoas têm de querer interferir no processo do outro, de não conseguir respeitar a dor do outro. E sabendo que aquela pessoa ela vai ter o processo dela. Tem gente que passa pelo luto. Eu vi, inclusive, assim, dentro dos meus parentes próximos, gente que realmente superou rápido, que conseguiu lidar, que não passou pela fase de barganha, por exemplo, porque tinha a consciência muito tranquila, que tinha feito tudo aquilo que cabia. Mas tem outras pessoas que não, e que vão ficar ali até ela conseguir assimilar na mente dela de que ela não teve culpa por aquilo, que não tem o que mudar. E ela aceitar, processar toda aquela dor, é o tempo de cada um. Então, quando você for no velório, quando você vê alguém, não dê sua opinião a respeito. Respeite o tempo da pessoa, aquilo que ela quer te dizer e aquilo que ela não quer te dizer, porque às vezes a pessoa não tá com força, não tem nem ânimo para olhar para aquela dor. Então, não enfie o dedo na ferida da pessoa. Respeite o tempo dela de luto. E só esteja ali para aquela pessoa. Deixe claro que você está ali para aquilo que ela precisar. Mas não fique querendo fazer além. Não queira fazer. Eu tenho outra live que eu disse aqui. Não queira fazer. Tem gente. Da forma que eu gostaria que fizessem comigo. Mas. E eu sempre disse isso. Eu era dessas pessoas. Eu vou fazer aquilo que eu queria que fizessem comigo. Mas eu não posso tratar a pessoa do jeito que eu quero ser tratada, porque a pessoa é outra pessoa e ela vai ter o tempo dela. E aí, mas agora, né, voltando pra gente, e como que eu lido com as minhas perdas? Se você é essa pessoa que tá aí passando por um momento difícil, às vezes você fez uma escolha mas te implicou uma perda que tá te doendo muito. Quando a gente fala que é de relacionamentos, tem gente que termina o namoro, se divorcia, e foi uma decisão sua, mas não é porque foi uma decisão sua que vai deixar de doer. Então, a primeira coisa, se você tá passando, se você perdeu um emprego, se você decidiu, às vezes, mudar de cidade, fazer algo, mas tá doendo. Então, valide a sua dor. Não ignore, porque uma hora isso vai explodir. Não fique fingindo que não tem nada acontecendo. Valide a sua dor. Aceite, não. Por mais que eu tenha decidido isso, por mais que tenha sido uma decisão minha, consciente, tá doendo. E eu valido essa minha dor. A segunda coisa, fale com pessoas. Só o ato de você falar já é terapêutico. Fale com alguém que você sabe que não vai te julgar, que você sabe que não vai ficar querendo te tecer um monte de sermão, mas só o ato de falar. Que existem as fases de você conseguir acessar aquela dor.
Porque quando a gente fala de perda de ente querido, de decisões bruscas e etc., você não vai esquecer aquilo. Quando algo te fere, quando algo te machuca e você perdeu um amigo porque essa pessoa te traiu, essa pessoa simplesmente saiu da sua vida. Você não vai esquecer aquilo, mas é você conseguir olhar para essas memórias sem doer tanto. Esse é o exercício. Você não vai esquecer uma pessoa que deixou de fazer parte da sua vida, mas é você conseguir olhar para as memórias, olhar para essa situação e não te doer tanto. Então, vai ter aquela fase que você vai olhar e só de pensar você já tá chorando. Mas aí depois você vai evoluindo. Quando você for falar de novo daquilo, vai doer, mas não vai doer tanto. Você já vai conseguir falar, porque a depender, você só de pensar você já tá chorando, você não sai nada. Depois você vai conseguir falar e vai chorar, vai ser aquele choro, o choro fácil. Só de tocar no assunto você já tá chorando. Mas depois você vai conseguindo falar um pouco mais, você vai conseguindo se lembrar, ao ponto de você realmente conseguir falar daquela pessoa, falar dessa situação, de forma que o seu coração esteja em paz. Não é que você vai deixar de sentir falta da pessoa, mas é que a dor que você sente não vai ser a mesma. É essa questão, é você conseguir se lembrar do outro, você conseguir realmente ressignificar esse processo. Porque a falta, a saudade, no caso de perda de gente querida, você não vai deixar de sentir. Mas é você conseguir se lembrar das coisas boas daquela pessoa, você conseguir acessar essa memória de forma que não te machuque tanto. Então, primeira coisa, valide a sua dor. A segunda coisa, fale com pessoas que sejam confiáveis, que realmente vão te ouvir sem te julgar, que vão ouvir e vão te acolher. Terceira coisa, lembre-se que existem pessoas passando por dor igual ou pior do que a sua. Quando a gente tá em qualquer processo de algo que tá doendo, de que tá desconfortável, que te tirou da zona de conforto, a gente tende a achar que só a gente tá sofrendo. A gente tende a achar que a nossa dor ela é a maior do mundo, é maior do que todo mundo. Mas nunca é. Sempre tem gente passando por coisas piores, igual ou pior do que a sua. O seu caso nunca é um caso específico. Por isso, trazer esse conhecimento para você saber que as outras pessoas também passam por esses processos e tudo. Por quê? Porque a dor faz parte da nossa vida. A morte, as perdas são coisas que a gente não tem como controlar. A gente não controla aquilo que acontece a nós, as tragédias, etc. A gente só tem como controlar como que eu vou lidar com isso, como que eu vou agir diante disso. Então, lembre-se que existem pessoas passando por coisas piores ou iguais do que a sua. Você não é nem o primeiro nem o último a passar por perdas, a passar por sofrimento. E a terceira coisa, lembre-se que sempre existe um amanhã. Por mais doloroso, por mais difícil que seja hoje olhar e parecer que não existem opções, mas sempre existe algo a ser escrito novamente. Assisti um vídeo de um marido que tinha perdido a esposa e ele fala que ela era uma escritora do New York Times e ela escreve o artigo e ela deixa uma parte em branco. E aí ele vai falando quão libertador foi ela deixar aquele espaço, significando que ele ia poder escrever uma nova história de amor, e ele poder seguir a vida dele e ser feliz. Porque uma das coisas quando a gente passa pelo processo de luto e pelas perdas, às vezes a gente se incomoda, a gente fica achando que a gente não pode mais ser feliz, porque o outro está sofrendo, porque o outro se foi. E aí a gente pode se culpar pelo fato de estar feliz, de estar se alegrando, de estar vivendo, seguindo em frente, construindo uma nova história sem aquela pessoa. E a gente, não é o fato da gente continuar a nossa vida, não quer dizer que a gente vai abandonar as pessoas que fizeram parte da nossa vida. Porque quem a gente é hoje, a gente já carrega as memórias, a gente carrega parte dessas pessoas conosco. E que vão fazer parte ao longo de toda a nossa vida. Então, o fato de você ter perdido alguém, o fato de algo de muito ruim ter acontecido com você, não quer dizer que você precisa parar a sua vida. Existe um novo amanhã, existem novas opções.
Eu tô lendo o livro Uma Vida Sem Limites, não sei se vocês já ouviram falar, é daquele autor que ele não tem nem os braços nem as pernas, um australiano. Ele vai contando, o capítulo dessa semana era justamente sobre isso, quando ele foi visitar uma favela em Mumbai, na Índia, e o quanto ele via várias meninas que foram escravizadas, eram sequestradas em aldeias dos 10 aos 13 anos e se tornavam, eram obrigadas, né, a se prostituírem. E ele vai falando que durante 2 anos elas já quitavam a dívida que elas tinham com os cafetões, mas eles faziam uma lavagem cerebral tão grande na mente delas que elas acreditavam que elas não tinham mais opções, que não existia uma nova vida. E elas acabavam ficando presas ali, e ele foi junto com um reverendo que tem toda uma organização, toda uma ONG para poder resgatar essas meninas. Mas o que eu quero te dizer é, a palavra diz, a Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que traz esperança. Se você hoje está passando por um processo de luto, mesmo que tenha sido parte de uma decisão sua, algo que tirou da sua zona de conforto, e você está com medo, e você está sem saber realmente o que vai acontecer no futuro, você está triste porque essa mudança talvez não tem outra opção e essa ficha caiu para você. Existe um novo amanhã. Inúmeras pessoas. Outra dica que eu quero deixar aqui para você: procure histórias de pessoas que superaram essa dor que você passou. Converse com pessoas que estão passando pela mesma coisa que você, para você sentir que você não está sozinho, para você realmente saber que existe a possibilidade de um novo amanhã, que existe a possibilidade de vencer essa dor. Olhe para pessoas que passaram pela mesma coisa que você e estão hoje bem, que conseguiram construir uma nova história, apesar da dor. Porque as cicatrizes que nós vamos carregar ao longo da vida serão cicatrizes. A questão é a gente não deixar essas feridas abertas, doendo tanto. É a gente olhar para elas e escolher e ele colocando remédio, cada pessoa no seu tempo. Mas a gente ir sarando e não fingindo que ela não existe, não ignorando essa dor que por vezes está gritando aí dentro de nós. E saber que realmente há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Vou parar aqui um pouquinho que das horas que eu tô conversando. Me fala o que vocês estão achando. Fala aqui pra mim. Qual de vocês já passou? O que tem sido? A gente tá vivendo um tempo de quarentena, onde muitas pessoas perderam entes queridos, perderam empregos, empresas falindo e muita gente tendo que construir uma vida nova, se reconstruir. Do nada, por vezes, tendo que sem ter para onde voltar. Então, hoje eu quero dizer que há esperança. Aceite o seu luto, porque ele é natural, você vai sentir isso. O fato de você estar em alguma dessas fases do luto não quer dizer que você está num evento patológico ou etc. Mas é você aceitar que você está nesse processo, se abraçar, se permitir viver esse luto, mas sempre lembrar que há esperança. Busque histórias, pesquise histórias de pessoas que conseguiram vencer essa dor. Como eu estava falando, nesse livro, Uma Vida Sem Limites, inclusive, fica aqui a recomendação, que é um livro maravilhoso. E ele vai falando o quanto o fracasso ele pode ser realmente uma ressignificação e algo que vai te tornar mais forte, algo que vai realmente te dar uma cicatriz para você sarar outros lá na frente. Ai, que bom, Marisete, que você tá gostando. Isso, Shelly, recomeçar realmente é extremamente desafiador. Ai, agora que eu vi as perguntas, peraí. Agora que eu vi as perguntas. Amém. Ô, Cida, eu fico muito feliz. Cida tá aqui contando a experiência dela, gente, que Cida foi minha paciente de hipnose. Ela falando que depois da terapia, a dor dela em relação à perda da avó amenizou muito.
Porque, como eu falei, é esse processo de ressignificação. Você olhar para aquilo e não te doer mais. Lúcia também falou que perdeu um irmão pro Covid e eu realmente espero que você consiga passar pelo seu processo de ressignificação, de mudar o olhar em relação, né, à perda do seu irmão, para que você consiga olhar para ele. E cada pessoa vai ter o seu tempo, gente. Mas é você entender que qual foi o papel que aquela pessoa teve na minha vida e eu vou carregar as memórias dela, eu vou carregar tudo de bom que eu vivi pro resto da minha vida. E o fato de eu seguir a minha vida, de eu ser feliz, não quer dizer que eu esqueci dessa pessoa, não quer dizer que ela deixou de ser importante pra mim. Eu ia falar outra coisa, deixa eu lembrar o que eu ia falar aqui. Eu tava falando do livro Uma Vida Sem Limites. Por tudo que aquilo que passamos vai realmente se tornando cicatrizes. Todo mundo vai ter a sua. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Eu ia responder a pergunta. Peraí que eu vou voltar pra pergunta. Pronto. Shelly tá aqui perguntando. A Rafaela também tinha perguntado. E agora eu vou separar. Como lidar com a perda por causa de acontecimento que não está no nosso controle e as perdas por nossa escolha. As reações, como eu tava falando. Oi, Sá. Sá chegou agora aqui. Que bom que você chegou. Seja bem-vinda, Sá. Seja bem-vinda, Ló. As reações, por mais que, como eu falei aqui, por mais que eu tenha escolhido, eu estou decidida a terminar um relacionamento, eu estou decidida a mudar de emprego, eu estou decidida a mudar de cidade. Mas é algo que está morrendo na minha vida, é um ciclo que está acabando. Então, isso vai gerar a reação, vai gerar o processo de luto. Por mais, inclusive, quando a gente fala, né, da barganha, da culpa, porque se isso der errado, eu vou me culpar por aquilo que eu perdi e tudo. E é você entender que e a gente vai passar pelo processo e aquilo que aconteceu, aquilo que decidiu, você tomou aquela decisão com aquele nível de consciência. É esse processo de se perdoar. Quando é algo que eu escolhi, tá me doendo, eu vou ter que... E quando dá certo, ótimo, né? E aí você tomou uma decisão, você perdeu as outras opções e deu certo. Então lá na frente, isso, conscientemente, isso já vai ter um poder grande, por mais que você tenha, né, sofrido até conseguir manter essa decisão. Quando você toma uma decisão racional de que era a melhor opção e dá certo, ótimo. Você vai sofrer no processo para manter essa decisão, porque não vai deixar de doer. Principalmente, vou dar um exemplo para ficar claro. A pessoa, você tá dentro de um relacionamento abusivo. E normalmente as pessoas ficam dentro de relacionamento abusivo porque acham que não tem outras opções. Mas por fim você consegue tomar consciência e decide que você quer terminar. Você não deixou de gostar dessa pessoa. Mas você vai ter que romper laços. Você vai ter que matar aquela pessoa na sua vida. O término é isso. Você tá arrancando alguém da sua vida. Uma pessoa que você gosta. Então você não vai deixar de sofrer por isso. Você tem que validar essa sua dor e lembrar para você o tempo inteiro por que você escolheu isso. Para você conseguir manter uma decisão, você vai ter que trabalhar a sua estabilidade emocional para que você se lembre todos os dias conscientemente. Essa foi a melhor escolha. Essa foi a melhor escolha. E quando você escolheu, você decidiu, você queimou, né, as outras chances, você realmente rompeu as outras opções e deu errado. Além de passar pelo processo de aceitar que você era o que você achava que era a melhor opção, era o que você entendia naquele momento, o seu nível de consciência te fazia compreender que essa era a melhor opção. Você está decidindo achando que aquilo é o melhor. Mas a gente não tem como ter certeza, porque ninguém adivinha o futuro. Existem muitas variáveis. Mas é entender que a gente sempre está tentando fazer o melhor. E se perdoar. Então, além de passar pela dor do processo de manter a decisão, né? Você vai ter que passar pelo processo de se perdoar, sabendo que se a gente ficar pensando, né, demais, a gente sempre vai ter do que se culpar.
diariamente se perdoar sabendo que o seu nível de consciência de hoje, amanhã, você vai ter outra consciência, você vai conhecer novas pessoas e talvez você descubra que a sua opção foi terrível. Mas o seu nível de consciência hoje era isso que você podia, que você conseguiu fazer. Deixa eu só. Isso. Parece um peso de culpa, sofrer o luto pela perda da escolha. Um luto de perda, né? Por escolha. Exatamente. Vai doer do mesmo jeito, gente. É sentimento. Mas é você se lembrar e condicionar a sua mente todos os dias do porquê que você tomou essa decisão. Um dos exemplos, inclusive, do livro foi uma menina indiana que ela foi sequestrada. E ela pagou, com 2 anos ela já tinha quitado a dívida dela com os cafetões. E ela tentou voltar para casa. Quando ela chegou em casa, a família dela rejeitou ela e não aceitou. E ela acabou voltando para os cafetões, voltando para poder se prostituir, e depois teve outras consequências, e por fim ela conseguiu ir para o abrigo, né, o reverendo foi lá e convidou ela. Ela só tinha como saber se ia dar errado ou não se ela ficasse imaginando que a família dela ia rejeitar. Se ela não tivesse tentado, ela não ia ter certeza. Você só vai saber se a sua escolha vai dar certo ou errado depois que você decidir. Então, uma coisa que eu falei aqui no início, sempre pense no pior cenário. Se na pior das hipóteses, antes de tomar a decisão, é uma coisa que eu faço na minha vida. Tô pensando em terminar um relacionamento. Mas se eu olho pra mim hoje e eu sei que eu não tô me sentindo segura, na pior das hipóteses, eu vou querer voltar. E aí, você vai terminar? Se tudo der errado, eu vou arcar com a questão de voltar? Sabe? Pensa nas variáveis antes. Isso, pelo menos, me ajuda a decidir. No pior dos cenários, o que pode acontecer? Se no pior dos cenários eu escolher e der errado, eu já me preparo pro errado. Porque aí, se der certo, ótimo, excelente, eu não vou ter que lidar com aquilo. Mas se der errado, eu também já vou estar preparada psicologicamente para aquilo. Então, todas as vezes que você for tomar uma decisão, é uma coisa que eu faço. Pense no pior cenário, quando você vai ter que lidar com o luto pela sua própria escolha. Se você está decidindo, está pensando em mudar para outra cidade, no pior dos cenários, se o emprego não der errado, se você tiver que voltar, você já elabora todo o cenário na sua mente. Porque se acontecer, se você decidir e der errado, você já tem um script na sua mente. Seu psicológico já está pronto para aquilo. Mas, se der certo, ótimo, você não vai ter que lidar com isso. Uma das coisas, né, eu falei aqui da minha experiência com entes queridos. Uma das coisas que, quando fala de diagnóstico de doença terminal ou etc., eu sempre me preparo para o pior cenário. Porque quando a gente ora, a gente pede a cura, pede para que Deus cure, ótimo. Se Deus curar, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Mas e se não curar? Eu já tenho que estar pronta para aquela perda. Eu tenho que, pelo menos, ter na minha mente que aquilo pode acontecer. Porque se eu nem cogito, a dor vai ser muito grande, o impacto vai ser muito grande. Deixa eu só voltar aqui para as perguntas. Tem maneira de passar pelo processo sem sentir tanta dor? Não. É aí que tá. É uma das coisas que eu sempre digo, gente. Mudar é desafiador. Mudar, escolher, construir uma vida que vale a pena, construir uma vida que tenha significado, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Agora é você escolher qual a dor. Qual a dor que você prefere? É a dor de você decidir e você abrir mão de algo que você já sabe que não está te fazendo bem. É você sair de um lugar que você já sabe que você semeou até agora e não deu certo? Ou é a dor de daqui 5 anos você olhar para trás e você saber que você poderia ter decidido hoje e você postergou essa decisão? Tudo é escolha. É lidar com o que vai te doer mais. Assim como eu falei com uma amiga minha esses dias, e o que vai te doer mais? É você terminar esse relacionamento que não tá funcionando hoje? Ou você esperar daqui 5 anos, você olhar e ver que realmente não funcionava e você perdeu mais 5 anos da sua vida e você ainda vai ter que passar pelo processo de luto e de dor para se livrar?
Então, são escolhas. A mesma coisa, situação profissional. Eu hoje eu tô lidando com a dor de uma. Não, no meu caso não, gente, deixa eu falar. No caso hipotético, graças a Deus, eu tô na minha vida, me encontrei na minha área profissional, mas às vezes você não tá se encontrando na sua área profissional, você não tá satisfeita com o seu emprego e você tem um sonho de tentar outra coisa e isso tá te doendo, tá te incomodando, mas você não quer passar pelo processo doloroso de arriscar. O que vai doer mais? É você continuar com essa dor hoje ou você olhar daqui 5 anos e você vê que você continua frustrada, continua incomodando e você já poderia ter tentado, já poderia ter errado ou acertado, porque eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu penso muito em tempo. Então, se eu vou ter que passar por um processo, se eu já sei que eu vou ter que passar por aquilo, gente, eu caio logo pra dentro, porque eu sofro logo, recupero logo, porque a gente não tem como fugir de processo. Se é uma dor que você já sabe que você vai ter que passar, eu prefiro passar logo. Mas, como eu falei, cada pessoa vai ter o seu tempo. Eu tento ser o mais rápida possível nos meus processos. Mas do outro, tem gente que vai ficar 10 anos para poder tomar uma decisão. E é ele, porque, como eu falei, o quanto você está disposto a passar pela dor do processo. Do luto, a mesma coisa. Não adianta você querer obrigar uma pessoa a superar a morte de alguém, ou superar a perda de um relacionamento. Tem gente mulher que se divorcia, que o marido às vezes se separa, e ela morre na raiva, porque ela não quer liberar aquela pessoa, ela não quer seguir, ela não quer passar pela dor de perdoar, de limpar aquilo. Ela vai morrer no processo de raiva. Deixa eu parar aqui um pouquinho e ver o que vocês estão falando. Exatamente, Rosângela. Tudo tem um preço. Eu falei aqui muito de término, mas às vezes, qual o preço para você recuperar um casamento, o preço para você superar uma traição ou coisas do tipo, superar um relacionamento, um relacionamento que não tá funcionando, às vezes você quer continuar tentando com aquilo, você vai, é o preço. O que você tá disposto a pagar? Falando às vezes de quando tem crianças. O que que vai te doer mais? A dor de um divórcio e às vezes você privar o seu filho de ter tanta presença do pai, não você privar, mas a situação, porque a partir do momento que se separa, não é a mesma coisa do que quando tá morando dentro da mesma casa. Ou é você continuar dentro de um relacionamento que não tá funcionando, porque você acredita que vai ser melhor O que vai te doer mais? É você não viver um relacionamento que você sonha? Ou é você ter que lidar com como seu filho vai processar aquela dor quando a gente fala de criança, de um divórcio, da separação dos pais? Gente, escolhas. E não, a vida ela é complexa. E é escolher qual a dor. É escolher o que vai me doer mais. Para eu saber qual vai ser o processo que eu vou estar disposta a seguir. Márcia Regina falou que eu nunca me preparo para o pior. É uma coisa que funciona comigo. Eu sempre penso no pior cenário. Porque se acontecer o melhor, vai ser maravilhoso. Mas se acontecer o pior, eu já tenho alguma preparação psicológica para aquilo. Não que vai resolver, não que vai mudar em termos de sofrimento, mas eu já vou ter, vai me trazer uma calmaria melhor. Funciona para mim. Mas é uma questão individual, como eu falei novamente. Gente, quem tiver pergunta, pode ir mandando aqui para mim. Eu respondi quem me perguntou aqui da questão dos processos, de como lidar com a escolha. Deixa eu ver. Uai, pera. Ai, meu Deus, calma. Ah, essa outra pergunta é muito boa. Eu botei a pergunta que você queresse. Como lidar com a perda de nós mesmos, às vezes, quando nós passamos por situações que a gente vai se negando tanto para poder se abdicando ao longo da vida para ser aceito ou para viver segundo as expectativas do outro e a gente vai se negando nesse processo. E outra coisa que me perguntaram aqui, que aí é o processo de recuperação, é reaprendizado.
quando a gente fala que sempre existe um amanhã, sempre existe a possibilidade do recomeço, é analisar como eu posso recomeçar. Porque, e como eu vou me recuperar nesse processo? De se reconhecer e descobrindo o que eu gosto. O que eu gosto. Quando eu estava na melhor fase da minha vida, mais feliz, o que eu gostava de fazer? O que me trazia alegria? E você vai se descobrir, você vai testar novas coisas, se permitir viver o novo. Outra coisa é que quando a gente tem que morrer, né? Quando a gente está precisando morrer, quando a gente fala de evangelho, gente, é um processo de morte. Salatiel falou semana passada do processo de morte e é muito isso. Quando eu decido seguir a Cristo, a palavra fala, Jesus disse isso, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É escolha. Você vai morrer todo dia, matar a sua carne todo dia, porque você escolheu. Entendeu? E é morte de cruz. Não é algo simples, não é algo doloroso. Jesus já tinha falado. Então, você escolheu seguir. Você escolheu viver segundo a Bíblia. Ninguém te obriga. E você vai morrer todo dia. O processo de morte, Salatiel falou isso muito claro. A gente tem duas... Ah, não. Salatiel não falou que não, gente. É porque foi na pregação que ela falou na igreja. Mas que você tem duas opções de morte. Ou você morre para você realmente viver uma nova vida e se tornar parecido com Cristo, ou você fica ali morrendo, vivendo de aparência, como um sepulcro caiado. Você tá por fora, a aparência que você tá bem, mas dentro você tá tudo morto lá dentro, porque você não tá disposto a pagar a dor de enfiar o dedo na ferida para limpar, para passar pelo processo de luto e deixar, né, tudo aquilo que já passou, tudo aquilo que tem que ser tirado, tem que ser limpado, que tem que morrer, arrancar pessoas, arrancar o que for para você viver essa nova vida. Mas é complexo, é desafiador. Ninguém disse que ia ser fácil. Alguém tem mais perguntas, gente? Eu quero só lembrar que eu esqueci, que eu não falei aqui em nenhum momento. Gente, a live vai ficar salva aqui no Instagram e no YouTube. Você que tá assistindo pelo YouTube, a gente tá na meta de chegar aos 1000 inscritos no meu canal do YouTube. Se você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, deixa o seu like, comenta nos vídeos, nas lives. Até quem assistiu aqui, se vocês puderem depois, irem lá no meu canal do YouTube e comentar o que vocês acharam da live, me ajuda bastante. Compartilhar com mais pessoas que estão passando pelo processo de luto, ou que vocês estão vendo, que estão acompanhando alguém que está no processo de luto e não está sabendo lidar. Então, compartilha esse conhecimento. E pode mandar mais dúvidas aqui, que eu já tô encerrando, eu já conversei um bocado aqui, mas me falem o que vocês acharam da live, se alguém ainda tem alguma dúvida, se aquilo que me mandaram, se ficou realmente claro, se faltou alguma coisa para esclarecer, se ficou alguma dúvida, pode me mandar aqui. Quero agradecer todo mundo que entrou na live. É realmente um prazer estar aqui com vocês todo sábado. Muita gratidão. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Quero desejar um ótimo domingo para vocês. Sábado que vem nós vamos estar aqui. Eu vou compartilhar o tema da live ao longo da semana. Mas sábado que vem às 18 horas estamos aqui de novo. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Eu vou encerrar a live. Realmente muita gratidão a todo mundo que tá aqui, que tirou um tempinho para vir aqui conversar. Quem mandou pergunta, é maravilhoso quando vocês mandam pergunta, quando vocês interagem, eu fico muito feliz. Ai, que bom, Michelinha, eu também amo. Ô, Lúcia, que bom, compartilha mesmo. Muito obrigada. Gente, eu vou encerrar a live. Quero agradecer todo mundo que participou, todo mundo que enviou pergunta. Aguardo vocês sábado que vem às 18 horas. Um beijo pra vocês. Até semana que vem. Bom domingo.